Então eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. E eu queria convidar a igreja a fazer essa leitura de forma responsiva, onde eu estarei lendo os números pares, e a igreja responde com a leitura dos números ímpares. Mateus 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, quão preciosa é a Tua palavra, quão grandiosa é a Tua verdade. Fala aos nossos corações e nos instrua para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em oração, enquanto eu convido as crianças a virem aqui à frente, porque eu quero instruí-las sobre o que estarão fazendo no decorrer da mensagem que eu quero de vocês. Então, crianças, por favor, venham aqui. Oi. Oh, meu Deus, vou dar tanto abraço. Olha só que maravilha. Aí, pronto. Olha só, a tia Deliene vai estar, a nossa irmã Deliene. Oi, tudo bom? Olha, tocou o dentinho. Que chique. Ela vai estar distribuindo para vocês uma folha. O que é que o pastor quer? Nós vamos falar sobre o Natal. Vocês sabem o que é Natal? Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Olha, o nascimento de Jesus Cristo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho bonito, contando a história de Natal. Então, vocês vão desenhar Jesus ali, vai desenhar os personagens, tá? Do jeito que vocês acham que aconteceu a história de Natal. Você sabe? Então, pois é, vocês sabem todinho, né? Então, eu quero que vocês façam um desenho para mim. E colora bonitinho, fica bem coloridinho, tá bom? Então, pode pegar ali com Raí e o pessoal ali, para vocês poderem pegar. Está ali o papel para vocês desenhar. Vai estar ali, ó, com a tia Deliene, com o Raí.
Depois eu quero ver como ficou o desenho de vocês, crianças. Como vocês ouviram, queridos, nós vamos estar falando sobre o Natal. Esse mês, a nossa mensagem transcorrerá em cima desses versículos que foram lidos e alguns um pouco à frente. Durante todo esse mês, então, você vai estar ouvindo o que você ouvirá lá fora, na rua, com o vizinho, com o amigo. Natal. É o mês de dezembro, é um mês especial, não é? As pessoas parecem estarem mais felizes. Há mais alegria no rosto das pessoas. As ruas ficam enfeitadas. Começamos a receber a decoração promovida pela prefeitura, mas famílias decoram as suas casas. Comerciantes decoram as suas lojas. Há vários temas espalhados e há várias coisas que se referem ou que são atribuídas ao Natal, a mensagem do Natal. Mas o que é exatamente o Natal? Se alguém perguntasse para você o que é Natal, qual é a primeira imagem que viria à sua mente? Seria um velhinho de barba branca com roupa vermelha? Talvez luzes coloridas, ruas alegres, famílias em torno de uma mesa? Ou como cristão, a sua imagem seria a imagem da manjedoura, de um bebê deitado nessa manjedoura com os pais ao lado, quem sabe alguns bichinhos, quem sabe a visão de uma estrela que brilha, alguns pastores. Qual é a imagem que vem para você quando a gente fala de Natal? E o que é exatamente o Natal? Com toda essa imagem que passa, com toda essa ilustração que acontece, o que exatamente é o Natal? Qual o seu significado verdadeiro? Qual a sua importância para cada um de nós? Então, durante esse mês, eu quero compartilhar com vocês sobre esta realidade. Eu quero responder essa pergunta sobre o que é o Natal. O livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o interessante é que a história que Mateus vai contar, e a história de Natal a qual ele vai narrar, ela não começa com era uma vez, ou há muito tempo atrás, tão distante. Ele não começa como uma fábula ou como um conto. Ele também não começa pelos símbolos que pintam imediato na nossa mente quando nós falamos de Natal. Ele não começa dizendo que uma estrela brilhou no céu. Ele não começa dizendo que um casal peregrinou pelas ruas e pelos desertos em direção a Belém. Ele nem começa pela manjedoura. Ele não começa pelos animais, ele não diz nada sobre esta realidade. Mateus começa aqui pela genealogia. Olha que coisa interessante, ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa por aquilo que, sejamos sinceros, nós achamos enfadonho de ler. Quando a gente está lendo a Bíblia, e você pega a Bíblia para ler o ano todo, aí você chega lá em 1 Crônicas e você fala, ai meu Deus, páginas e páginas de genealogia. Páginas e páginas de genealogia. Às vezes nós tendemos a querer pular essa parte. Talvez quando você vai ler o livro de Mateus e você quer falar sobre Natal, você pule a genealogia, esses 17 primeiros versículos, e já vai logo para o versículo de número 18. Mas Mateus começa aqui. E há um motivo especial para isso. Há um motivo pelo qual ele começa pela genealogia. Porque Natal não tem a ver com um nascimento. Natal tem a ver com uma vinda que era esperada, aguardada. Natal tem a ver com a história da humanidade contada ao longo dos séculos. Com a chegada planejada do Filho de Deus, que é planejado antes da criação do próprio céu e da terra, que é revelada à medida em que a palavra de Deus é escrita, à medida que a nação de Israel tem a sua história cantada. Então, nesta genealogia, nós começamos a aprender sobre o verdadeiro significado do Natal e, em contrapartida, o que significa cristianismo. Porque na sociedade ocidental, na nossa sociedade atual,
Na sociedade brasileira, nós temos perdido o significado do cristianismo, porque nós estamos perdendo o significado verdadeiro do Natal. Eu quero responder essa pergunta: o que é Natal? Há duas formas de nós respondermos essa pergunta. Uma forma positiva, onde nós dizemos, Natal é, e aí seguimos. Mas existe uma forma negativa de responder, Natal não é, e aí nós seguimos. Então hoje eu gostaria de responder essa pergunta de forma negativa. Eu queria que você pensasse o que não é Natal, para que depois a gente pudesse entender o que é o Natal. O que não é o Natal, mas que aí fora se pensa que seja. O que não é o Natal, mas muita gente pensa que é. Eu gostaria de responder essa pergunta. Então nós lemos essa introdução da carta e ela apresenta justamente essa genealogia. É interessante que quando nós lemos um outro evangelho sinótico, sinótico significa que eles são correspondentes, há muitas mensagens que são iguais, que é o evangelho de Lucas, do doutor Lucas, o evangelho de Jesus Cristo, na verdade, né, segundo a visão de Lucas. Nós observamos que Lucas, ali como evangelista, ele faz uma investigação, porque ele não é testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele não caminhou com Jesus. Antes, no versículo 1, ele vai dizer que depois de acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, a origem de Jesus, resolveu escrever este livro. Há alguém também que não conhecia a história de parte ocular, mas que ouvira falar. A quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. Então ele coloca em ordem os fatos ocorridos. Mas Mateus não começa assim, porque não há necessidade dele dizer isso. E não há necessidade dele fazer uma acurada pesquisa, porque Mateus é um testemunho ocular de Jesus. Ele ouviu de Jesus, ele conversou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele andou com Jesus, e ele está contando aquilo que ele viveu, não aquilo que foi contado para ele. Claro, ele não estava no nascimento, ele ouviu da boca do nosso Senhor Jesus, talvez da mãe de Jesus. Talvez ele tenha ouvido também de Maria. Dos irmãos de Jesus, ele pode ter ouvido essa história. Mas ele estava com Jesus, ele sabe quem é Jesus. Então ele não tem essa necessidade de fazer uma acurada investigação. Ele simplesmente vai contar a história. Mas tem um problema. O que Mateus está contando é verdade? O que ele está contando é verdade, é real. Como é que eu sei que Mateus está contando é verdade? Então, quando ele escreve a sua carta, ele escreve a genealogia de Jesus, para demonstrar que Jesus tem um histórico. Tem um histórico. Para a gente, para nós ocidentais, na era moderna, a gente não entende essa questão de genealogia. Mas para a cultura judaica, que era uma cultura de comunidade, a genealogia representava que você pertencia a um grupo, que você pertencia a um povo. Então isso fazia parte da história, é o seu histórico, é o seu currículo vitae, que apresenta quem você é. Jesus então vai apresentar essa história para dizer que o que ele está falando, a história de quem ele está contando, é uma história real, é uma história verdadeira. Não é uma fantasia, não é uma ilusão, não é um conto de fadas. É por isso que ele não começa era uma vez. É por isso que ele não começa há muito, muito tempo atrás. É por isso que ele não começa num tempo distante, num local distante. Ele vai começar, esta é a origem de Jesus. Este é o ponto histórico de Jesus na nossa terra, na nossa nação. Eu sou mineiro. É muito comum em Minas Gerais você não ser conhecido pelo sobrenome. Você é conhecido como filho de quem? Você é filho de quem? Alguém na sua família é a referência para você. É mais ou menos isso que ele está falando. Se você chegasse lá em Santa Luzia, na cidade onde eu nasci, né, e você perguntasse, se você chegasse lá e perguntasse para mim, você ia perguntar assim, não é quem é você, mas você ia perguntar, Robson, você é filho de quem?
Eu ia falar, eu sou filho do seu Zé Santana. O seu Zé Santana foi meu bisavô e era pessoa de referência. Tem uma rua na cidade, num bairro chamado José Santana. Então eu sou descendente dele. Ou eu ia dizer assim, eu sou neto da dona Maria Antão. E aí alguém ia saber quem era a dona Maria Antão. Ou eu poderia dizer assim, eu sou filho do seu Acácio, da cerâmica. E a referência é que ele tinha uma cerâmica. Então você se posiciona dentro desse contexto. O que Mateus está dizendo é isso. Jesus é filho de quem? Olha, observe que ele diz, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Coloca Jesus dentro de um contexto. Veja, meus amados, a intenção de Mateus, então, não é entreter ao contar essa história. Não é contar uma boa história com E. Não é essa a intenção dele. A sua intenção é narrar fatos históricos com H maiúsculo. Fatos históricos reais, fidedignos, sobre o nascimento de um rei aguardado, de um soberano aguardado. E é exatamente aqui que nós encontramos essa diferença, porque Jesus então agora está sendo fundamentado na história da humanidade. Não se trata de um conto, tem a intenção de fazer entretenimento, não tem a intenção de poder dar conselhos morais. O Natal não é uma história com princípios morais. Não é um conto mesclado de história e lendas. Não é uma mitologia. Tem muita gente que acha que o Natal é uma lenda. Tem muita gente que acha que o Natal é uma mitologia. Tem muita gente que acha que o Natal é uma história a ser contada. Mas trata-se da história real. E relata o maior acontecimento de todos os tempos. Portanto, o Natal, ele não é uma mensagem. O Natal é uma notícia. E tem gente que acha que Natal é uma mensagem. O que Natal não é? Natal não é uma lenda. O que o Natal não é? O Natal não é bons conselhos. O que o Natal não é? O Natal não é uma mensagem. Qual é a diferença entre história e história? Quando os meus filhos eram pequenos, na intenção de educá-los e ensiná-los, eu costumava contar histórias para os meus filhos, com E. Histórias que tinham princípios morais, que tinham princípios éticos. Histórias que serviriam para trazer bons conselhos. Desde que a humanidade, desde que a civilização aprendeu a escrita, desde que a civilização aprendeu a fomentar a sua psique em torno de imagens, de sons, trazendo isso à memória, a história faz parte da humanidade. E a história ela nasce exatamente com esse contexto de contar algo que seja moral, para trazer um princípio. Então eu contava boas histórias para os meus filhos. E eu começava, era uma vez. Ou então eu começava, lá num reino tão, tão, tão distante. Ou, há muito, muito tempo atrás. E aí eu ia desenvolvendo a história. Eu criava personagens, eu inventava personagens. Eu trazia conceitos e aí eu começava a mesclar ideias para trazer conselhos para eles. Para ensiná-los a lidar com essas questões. Então, haviam coisas que eram aplicadas à vida do meu filho a partir dessas histórias. Você tem um monte de histórias contadas assim. Você tem um monte de histórias que são contadas com a intenção de trazer princípios morais, de trazer bons conselhos, para que a gente possa entender as coisas. Mas isso aqui não é uma história, isso aqui é uma notícia, querido. Isso aqui não é um bom conselho, isso aqui é uma notícia. Qual é a diferença de bom conselho para uma notícia? Uma boa notícia, sinal. Vou tentar ilustrar isso para você de uma seguinte forma. Imagine que você receba a notícia, você recebe a notícia, que no seu bairro tem uma quadrilha que está invadindo casas.
Invadiu uma rua ou duas acima da sua, começa a invadir casas, e você percebe que essa rua, a sua rua logo vai ser invadida, automaticamente a sua casa será invadida. Você recebe essa notícia. O que você quer agora? Você quer bons conselhos de segurança. Você quer saber como fechar a porta, como travar as coisas, como se precaver, para que essa quadrilha não chegue até você. Você quer se sentir protegido e você vai fazer de tudo para se fazer protegido. Você vai colocar câmeras de segurança, você vai ficar atento às coisas, você vai tomar atitudes usando os conselhos voltados para o bem, para que você não sinta mal, para que você não esteja errado, para que você não seja apanhado nessa condição. Então o conselho é uma recomendação daquilo que você vai fazer. Esse é o conselho. O conselho diz como você deve agir, para que você alcance um resultado lá na frente. Agora, digamos que, enquanto você está ouvindo esse conselho, de repente você liga no telejornal, ou acessa a internet, ou você recebe uma mensagem, ou lê no correio, uma notícia de que o nosso irmão Daniel, junto com a sua equipe tática, conseguiu apanhar essa quadrilha. Todos agora estão presos. Então o que é que você precisa agora? Você precisa dessa boa notícia. O conselho não vai te ajudar muito, porque você já está seguro. Você já recebeu a solução. Você já teve essa realidade. Então, a boa notícia é um relato do que já foi feito. A boa notícia diz aquilo que outro fez por você. Aquilo que outro já fez para poder agir. O que nós temos aqui é exatamente isso. Bons conselhos são bons. Servem para frente, mas o Natal não tem a ver com bom conselho. O Natal tem a ver com essa boa notícia. O relato bíblico não é um conto moral, com uma história final, com uma possibilidade. Ele não aponta para aquilo que você vai estar fazendo, mas ele vai apontar para aquilo que Deus já fez por você. Ele vai apontar por aquilo que já está acontecendo ou que já aconteceu. O relato bíblico tem a ver, então, com essa boa nova da salvação, que é prometida desde a queda, que é revelada gradativamente no decorrer da história, à medida que a palavra de Deus é escrita, e que ela, então, é consumada na plenitude dos tempos. Vejam, meus amados, Mateus inicia o seu livro fundamentando Jesus na história, porque o nosso Senhor fez algo histórico, algo palpável, algo tocável, algo que faz a diferença agora. Ele faz esta realidade. Ele não está com a intenção de contar a história do nascimento de Jesus, para depois trazer bons conselhos, de como é que eu devo de viver, de como que eu devo andar, de como que eu devo me portar, para que eu possa encontrar então, lá no final da minha jornada, a salvação da minha alma, o aperfeiçoamento do meu eu. Não, ele fundamenta a história, para em seguida anunciar a história que irá mudar as nossas vidas. Como eu disse, muitos acreditam que o Natal e consequentemente o Evangelho são apenas boas narrativas. É um conto, ou no mais, uma história que é mesclada com muitas lendas, onde nem tudo que está ali é real. Mas para poder trazer um conselho, para trazer um princípio moral, para trazer algo que seja aplicável, foi anexada nessa história real alguns pontos irreais, a qual nós chamamos de lendas, de mitos, para poder formar então uma ideia na nossa mente. Tem muita gente que acha que isso é o Evangelho. Tem muita gente que acha que este é a realidade do Natal, que é um princípio moralizante. E sabe o que é pior? Tem igreja pregando isso. Tem pastor dizendo isso. Apresentando muita coisa que não é real. Ou pegando o real e colocando no irreal. Dizendo, não, você não precisa de acreditar que foi dessa forma. Você só precisa de entender qual é a mensagem por trás disso. Não faça isso. Se você fizer isso, você perdeu o Natal. Preste atenção, não há nenhuma moral da história no Natal.
Não há nenhuma moral da história na natividade. Os pastores, o pai do nosso Senhor Jesus, os magos, eles não estão apresentando acima de tudo, sendo apresentados acima de tudo como exemplos para que nós venhamos a seguir. A estrela, os animais, a estrebaria, a manjedoura, não são metáforas a serem interpretadas e aplicadas, não. Fazem parte de uma narrativa a respeito de um ponto histórico real. São personagens reais, são situações reais, que trazem uma história real, sobre uma salvação que é real, e que está à disposição. Tudo isso faz parte dessa cena, desta realidade. Você entende isso? Você consegue entender do que eu estou dizendo, querido? Essa narrativa do Evangelho, ela não está dizendo o que você deve fazer. Não. Ela está dizendo o que o próprio Deus fez por você. Que o nascimento do unigênito Filho de Deus no mundo é uma proclamação. É uma notícia que precisa ecoar nos quatro cantos da terra. Aonde diz que Deus veio salvá-lo. Que Deus veio resgatá-lo da morte e da condenação eterna. Oh, queridos, quão diferente é o cristianismo das outras demais religiões. Quão diferente é a realidade cristã das outras demais religiões. As outras religiões, elas falam da salvação como um conselho. É algo no qual você tem que batalhar, trabalhar, atuar, fazer, para que você possa alcançar. Se você não fizer, você não alcançará. Você precisa de orar, você precisa de obedecer, você precisa de transformar a sua consciência, você precisa de se purificar, você precisa de criar rituais, fazer rituais, agir de certas formas, para que você possa, lá no final, quem sabe, ser justificado. Mas o cristianismo não trata disso. Não é esta a mensagem do Natal. Os fundadores das demais religiões afirmam, de um jeito ou de outro, eu estou aqui para mostrar o caminho para a realidade espiritual. Façam o que eu digo. Isso é conselho. Mas Jesus, o fundador do cristianismo, ele vem e diz, eu sou a realidade espiritual, a qual você jamais conseguirá alcançar. Por isso eu vim até aqui. Enquanto as outras religiões, os seus gurus, os seus fundadores, os seus mestres, vão dizer, eu vim te apontar o caminho da realidade espiritual. Jesus vem e diz, eu sou a realidade espiritual em pessoa. Você jamais alcançará isso. Então eu venho até você para te levar comigo, para te levar a esta condição. Claro que o Natal é só o começo da história da redenção, da forma como Deus veio para nos salvar. Jesus terá que ir para a cruz. Contudo, a vida e a salvação encontram-se aqui na forma embrionária, prenunciando o que está para acontecer. Quando você lê a história do Natal, já está o pré-anúncio do que vai estar acontecendo à frente. Porque Ele vem para tomar o nosso lugar. Ele vem para pagar o preço do nosso pecado, para receber aquilo que nós merecemos receber. Ele nasce numa fria e escura estrebaria. E o local onde Jesus nasce aponta para a realidade das densas trevas a qual o mundo se encontra. Mas também para as trevas do Getsêmani, do Gólgota, da horrenda cruz. Aponta para a realidade a qual nós estávamos. No fim da sua vida, o que Jesus fala? Qual é o seu clamor? Deus meu, por que não me desamparastes? Essa deveria de ser o clamor de todos nós no final da nossa jornada. E este é o clamor de todos sem Jesus. Estão desamparados do Senhor. Mas o Natal vem anunciar que essa salvação virá. Aquele que então que foi lançado na escuridão da cruz é o que vai trazer luz e calor a cada um de nós.
nos levando à presença do Senhor. A mensagem do Natal não tem a ver com autoaperfeiçoamento, e tem gente que acha que é isso. O que não é o Natal? O Natal não é uma lenda, o Natal não é um mito, o Natal não são bons conselhos, o Natal não é uma mensagem qualquer, o Natal não é uma busca por aperfeiçoamento, o Natal é uma notícia, uma boa notícia, o Evangelho. Isso é o Natal. Portanto, meus queridos, nós não devemos encarar este mês, e nós não podemos olhar para a data do dia 25 como sendo um momento de mera reflexão sobre a vida, de inspiração e orientação. Nós não devemos olhar para esse mês dessa forma. As nossas reuniões não deveriam ser de simplesmente confraternizações e celebrações. Os nossos cartões natalinos não deveriam de ser apenas expressões de felicitações, de bons pensamentos ou desejos de boas festas. Não deveria de ser assim. Este mês, para nós cristãos, deve de ser a melhor oportunidade para proclamar a maior de todas as notícias, a mensagem verdadeira, boa e única, a mensagem real, de que a salvação é real, de que Jesus rasgou os céus, de que Ele desceu à terra. Claro que o Evangelho tem enormes implicações para a forma como nós vivemos. Louvado seja Deus por isso. Mas ele é, antes de qualquer coisa, a mensagem de que você precisa de ser salvo e de que você não encontrará a salvação em nenhum outro modo que não seja através de Cristo Jesus. Você começa com Cristo, não ao adotar uma conduta ética. Ninguém inicia a sua caminhada com Cristo adotando caminhada ética. Você não começa com Cristo se juntando a uma comunidade. Ninguém consegue caminhar com Cristo somente se juntando a uma comunidade. Você começa crendo no relato do que aconteceu na história. Você começa aceitando esta notícia como real e verdadeira. Você começa exatamente entendendo que o Natal não é uma história de faz de conta, que o Natal não é uma história que se inicia era uma vez, mas que é iniciada com uma genealogia, que estabelece, afirma, prova que o Rei Eterno, o Deus dos deuses, Ele rompeu a eternidade, rasgou os céus e veio para nos salvar. O Natal é o maior acontecimento histórico da história da humanidade. Não é à toa que a história se divide no Ocidente entre antes e depois de Cristo. O Natal marca, então, a entrada do Eterno. Sabe, de forma poética, o Eterno beijou o temporal. O Eterno beijou o temporal. O Eterno se fez carne. O Eterno habitou entre nós. Caminhou em nosso meio. Tem uma origem, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. É o Emanuel, o Deus conosco, real e absoluto, que aponta para uma salvação real e absoluta. Iniciamos o mês 3 de dezembro. Este ano a nossa igreja, aproveitando a decoração de luzes que a prefeitura deve fazer durante essa semana, nós estaremos fazendo uma chamada natalina. Sabe por que nós estamos indo para as escadas para cantar hinos natalinos? Não é para fazer uma apresentação para as pessoas. É para evocar uma notícia. É para dizer: Jesus nasceu. O Salvador nasceu.
O Salvador está entre nós. Você pode ser salvo. Você pode ir para o céu em vez de ir para o inferno. Porque Jesus nasceu. É por isso que no sábado nós estaremos aqui. Iniciando essa jornada de chamada natalina, de chamar as pessoas para a importância do Natal. Mas você pode fazer isso não apenas aqui. Você pode fazer isso usando as suas redes sociais. Na hora que você for escolher ali a sua figura de status sobre o Natal, perceba qual mensagem natalina você está enviando. Na hora que você for fazer uma carta para alguém, ou for fazer um texto para publicar na sua rede social, perceba qual é a mensagem, do que você está falando. Quando a sua empresa for felicitar os funcionários, perceba qual é a mensagem de Natal que você está entregando. Porque nós falamos para todo mundo, boas festas, Feliz Natal. Porque nós falamos para todo mundo, tenha uma boa reunião familiar. Porque nós falamos para todo mundo que o ano que vem seja um ano próspero para as nossas vidas. Mas dificilmente nós falamos, eu quero fazer você lembrar que Jesus nasceu para te salvar. Para que você possa encontrar a salvação junto comigo. Então aproveite essa oportunidade deste mês. Quando você for parabenizar um amigo, felicitar um familiar, quando você estiver reunido na sua Santa Ceia com a família, não pense no ajuntamento familiar somente. Nós estamos aqui em família para celebrar o quê? A nossa amizade, a nossa união, a nossa comunhão? Não, nós estamos aqui para lembrar que Jesus nasceu por nós. Essa é a notícia que precisa de ser divulgada. Queridos, nós vivemos hoje entre dois natais. Dois natais. Nós temos o Natal cristão, que está se perdendo. E nós temos o Natal do mundo, que está cada vez mais forte. Nas ruas você verá enfeites, apontando para o Natal do mundo. As luzes apontam para o Natal do mundo. As empresas decoram para fazer você consumir. As propagandas vão trazer você a intenção do Natal do mundo. As confraternizações de empresa serão para apresentar o Natal do mundo. Não deixe que o Natal do mundo suplanta o verdadeiro Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Que Ele faça a diferença sobre as nossas vidas. Porque daqui a um tempo, nós estaremos celebrando o que nós vamos participar agora da ceia, mas lembrando que Ele que nasceu, morreu. E preste atenção, querido, se Jesus não for uma história real no seu nascimento, a sua morte também não é real. E nós somos os piores dos piores, e os mais pobres dos pobres, porque confiamos numa ilusão. Mas louvado seja o Senhor, que o nascimento é real, e é por isso que nós celebramos a mesa do Senhor.